Na corrida desta vida é preciso entender que vamos cair, que vamos sofrer e que a vida vai ensinar que primeiro se aprende a caminhar para só depois correr. Um barco está seguro no porto, mas não é para ficar no porto que barcos foram feitos. Com essas palavras foi que eu recebi uma das minhas alunas há uns anos atrás, numa das piores fases da vida dela, a perda de sua mãe. Tivemos uma experiência incrível durante todo o treinamento, nós conseguimos, na nossa particularidade, sermos aquilo que realmente somos. Para ela foi muito sofrido, eu nunca vou me esquecer, foram quase as 12 aulas chorando e sofrendo, relembrando e lamentando o que até ali havia acontecido. Não foi fácil, mas mesmo em cacos, ela superou com a importante ajuda do seu esposo. Quanto tempo faz que você anda colocando vírgulas em situações que merecem um ponto final? Viver não é nada fácil, mas aprender a lidar com os processos doloridos da vida é fundamental. O nosso cérebro é uma máquina adaptativa, tanto para coisas boas quanto para as coisas ruins. Quanto tempo faz que você anda aceitando aquilo que nem deveria ser tolerado? Nós nos acostumamos com situações que sabemos que nos fazem mal. Relações, projetos, situações de nossas vidas, pessoas que cruzaram a linha do respeito conosco, dificuldades essas que podem ser resolvidas, mas se pararmos para estudar e nos dedicar naquilo que realmente nos fará evoluir. Reitero, nós acostumamos com o peso que carregamos em nossas costas. Nós aceitamos isso. Só que esse fardo vai ficando cada vez mais pesado conforme o tempo passa, cada vez mais insuportável. Você olha para a vida e se vê sem rumo, travada e sem saber qual direção tomar. Sabe qual é o problema das pessoas? Quando elas precisam mudar algo grande e importante, é pensar que porque algo é tão grande e tão importante, deve ser dado um passo proporcional a esse tamanho. E não funciona assim. Um exemplo te fará entender com mais clareza. Imagine que você está no alto de um prédio e precisa descer, mas não tem elevador. E você está com muita pressa. O que você faz? Abre um paraquedas e pula da janela para chegar rápido? Ou desce pela escada, uma a uma, ou fica presa no seu apartamento sem sair de lá? Pois bem, saltar pela janela são as mudanças que vocês buscam. Sim, depois de anos e sem entendimento necessário para dirigir. Além de ser tolice, é muito pouco eficiente. Todos os assuntos científicos sobre mudança nos mostram de forma clara que quando o assunto é mudança, grandes revoluções costumam não funcionar. Mas eu sei que você também pode ter tentado dar esses passos curtos e firmes e descer um degrau por vez. Mas você está vivendo dores e sofrimento. E essas dores, sobretudo, e com todo esse sofrimento, parece impossível mudar. Olha, não podemos evitar de viver em algum momento a dor e o sofrimento. Mas será que dor e sofrimento é a mesma coisa? Lúcio Aneu Sêneca é um dos filósofos mais importantes de uma escola de pensamento que ficou conhecida como o estoicismo. O estoicismo preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como as paixões e os desejos extremos. Segundo Sêneca, nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Ao contrário do que vocês possam pensar, Sêneca não foi ileso da dor e do sofrer. Sêneca teve uma vida difícil, cheia de dores. Ele foi senador em Roma, foi acusado injustamente mais de uma vez na vida, foi exilado, perdeu as pessoas que ele amava, perdeu amigos e aliados e terminou a vida como tutor do Nero, um dos maiores tiranos que comandava o Império Romano. Ao final de tudo, Sêneca foi mais uma vez condenado injustamente e obrigado por Nero a cortar seus próprios pulsos. E mesmo nesse momento, segundo os relatos históricos, ele cumpriu a sentença com a serenidade da filosofia que é tão característica dele, rodeado de amigos que relataram que ele foi em paz da mesma maneira que ele viveu. Para Sêneca, as dores são reais, claro que são, mas o sofrimento é uma escolha.
Quando a dor ela é real, escolher o sofrimento é viver escravo dessa dor. E muitas vezes sofremos por coisas que existem exclusivamente dentro da nossa cabeça. E contudo, eu te faço uma pergunta: onde está o seu foco? Em lamentar uma dor e lamuriar dificuldades ou controlar aquilo que está ao teu alcance e combater aquilo que te machuca? Conquistar então a existência que orgulhe você de viver. Dirigir não é para você se você continuar escolhendo viver as suas dores, angústias e problemas. Eu te entendo. É claro que você não acorda de repente assim. São situações que estão sendo alimentadas por você aos poucos e todos os dias. Durante todos os dias, o seu cérebro não notou as pequenas negligências e pequenos egoísmos, os pequenos descasos, e aí, de repente, a pessoa foi embora e você acha que foi do nada. Mas não foi de repente. E também não foi do nada. O que acontece é que você só não percebeu aquela destruição acontecendo, porque estava fazendo sabe o quê? Acumulando. E aí o castelo desmoronou. Foram situações, dores e sofrimentos alimentados por você. A maioria das coisas acontecem assim, invisível, e vão destruindo sua vida aos poucos. A gente se acostuma, mas não deveria, porque tua vida ela vai indo embora assim, ó, aos pouquinhos. Você vive sofrendo, mas não age para afastar a dor que ela te causa. Se afastar dessa dor significa resolver a raiz desse problema. No meio de uma era com tantas informações, vão te oferecer fórmulas mágicas para solucionar o seu problema. Tudo é muito gostoso de se ouvir, são fáceis de repetir, só que elas não funcionam. Por exemplo, dizem que para mudar sua vida você precisa de vontade e de motivação. E segundo a ciência que estuda a mudança de comportamento, isso não é verdade. Dizer que você adota ou muda um hábito em 21 dias, isso também não é verdade, segundo a ciência. Pede a fonte do estudo científico de onde isso veio da próxima vez que alguém te falar isso. E então, de falácia em falácia, as pessoas continuam desconhecidas de si mesmas. Talvez você ouvindo tudo isso diga que não é o teu caso, que você tentou sim todas as maneiras para sair desse medo de dirigir, realizar seus sonhos e projetos e que não vale mais a pena tentar. Eu vou te dizer que isso é triste, pois provavelmente você tentou mesmo, mas com ferramentas erradas. Caminhos que não te levaram para lugar nenhum, informações que não eram conhecimento. Se amparou em informações de pouco valor prático. E isso sim é uma pena, pois se você tivesse se embasado em estruturas sólidas, ferramentas melhores, possivelmente você já teria atingido o teu objetivo. Eu não posso passar, eu posso passar por várias outras vidas, mas é essa vida agora que eu tô vivendo, eu não posso passar por ela sem desafiar os meus medos, sabe? Porque minha mãe me pedia muito, assim, filha, dirige, se tem carro, dirige. Você é uma pessoa esperta, ativa, você é independente, você não pode ficar, assim, nessa dependência desse medo, você tem que ir, você consegue. E muitas vezes ela falava, eu vou com você, eu te ajudo. Eu falo, mãe, mas eu sou triste. Eu tenho medo de machucar. E eu falei pra você, aquele dia que a gente foi pro aeroporto e voltamos, que a gente sempre ia levar minha mãe buscar, assim, na hora, assim, sabe? Eram as lembranças. Então, eu coloquei na minha cabeça. Ai, que eu me emociono. Desculpa. Então, eu coloquei na minha cabeça que nessa vida eu não quero mais perder, assim, sabe? As coisas, ter medo de fazer por medo. Não fazer as coisas por medo, sabe? Insegurança a gente vai ter, mas eu preciso seguir, sabe? E é que eu falo, tudo no tempo certo, na hora certa. Então eu tenho certeza que nada é por acaso. Deus preparou exatamente eu conhecer você, acreditar no seu trabalho. Mesmo às vezes você falando que eu não acreditava em você, assim, que eu não confiava em você, eu confiava muito, assim, sabe? Eu entreguei muito, assim, esse meu sonho na sua mão e na minha, assim, sabe? Eu falei, junto a gente, ela vai dar
é 50-50, eu tenho certeza. Eu falei, a Rô tá dando 100% dos 50 dela e eu tenho que dar o 100% dos meus 50. Não posso dar 99,9, eu tenho que dar o 100. Então eu procurei colocar na minha cabeça, eu preciso superar isso. Porque eu já passei por tanta coisa, Rô, sabe? Passei por muitas perdas, muitas coisas. Eu não posso deixar de ver esses pequenos prazeres, sabe? Pro, eu tava aqui vendo de novo o vídeo, né? Eu mostrei pro meu marido agora, chamei ele aqui pra ver. E tava ouvindo o áudio, né? Ele ouviu junto comigo. Aí você sabe como eu sou comercial de manteiga, eu choro por tudo, né? E aí ele, apesar de eu ser capricorniana, eu sou muito emotiva. Aí ele veio aqui do meu lado. Aí eu falei, você viu? Esse que a Pro é muito especial. Daí ele falou, lá eu falei assim, ela mudou minha vida. Ele, não só a sua, né, amor? Ele mudou a nossa. Porque agora você pega as ladeiras, você vai com tudo, né? Tanto que hoje eu vou pra cima e pra baixo, assim. Muitas vezes ele vai no banco do carona e ele fica super feliz, super... Você vê que ele parece um pombo, assim, com o peito, sabe? Todo estufado, feliz. Outro dia ele precisou fazer uma endoscopia, né? Aí na volta a pessoa tá grog.